Sejam bem-vindos a mais um Tactus Podcast. Sou o Jefferson Hernandes e hoje eu não sou nem o entrevistador e nem o entrevistado, porque eu vou bater um papo aqui com a Mônica, nossa sócia. Isso mesmo, muito prazer. Olá, vamos juntos nessa, né? Vamos junto. A gente não tem roteiro, mas a gente Não. tem o assunto, né? O assunto a gente já sabe. Isso. Qual que é o assunto? Prime, nossa célula Prime aqui da Tactus. E aí a gente vai falar um pouquinho qual é o perfil de cliente, o que a gente tem aqui a oferecer, como que é nosso atendimento. E aí, se você é cliente, tá assistindo a gente, se encaixar nesse perfil, procura a gente. O Jefferson vai estar lá no comercial prontinho para te atender e explicar aí tudo nos mínimos detalhes. Muito bom. Bom, vamos conversar um pouquinho e vamos ver como é que a gente vai conseguir mostrar para essa galera aí o que que é o Tactus Prime. Afinal, por que Prime? Por que a Isso. gente inventou esse tal de Tactus Prime, né? Na sua concepção, o que que você entende como sendo o Tactus Prime? Jé, assim, o que eu entendo que são clientes que já têm uma maturidade, já têm ali um faturamento expressivo, são clientes que já entenderam também a importância de ter uma contabilidade e os números que a gente aqui pode apresentar para ele que pode mudar na empresa dele. Então, não aquilo de obrigação, eu tenho que pagar um contador, porque o governo, porque eu não sei apurar meus impostos. Não é isso que o Prime tem a oferecer. O que a gente quer oferecer mesmo é que seja uma contabilidade parceira, que ele possa olhar os números dele ali da contabilidade e que retrate a realidade da empresa dele. E que ajude, né, e auxilie ele ali no dia a dia, vamos colocar dessa forma, nas tomadas de decisão. Então, será que eu posso contratar um funcionário? Não posso? Aonde que eu estou gastando mais? Será que essa conta que eu estou pagando aqui todo mês realmente está trazendo um retorno para dentro da minha contabilidade? Então, de fato, um cliente Prime é um cliente que já tem uma maturidade ou um cliente que ele já quer entrar jogando diferente. Ele já entendeu que a contabilidade é uma parceira, né? E tá ali para estar auxiliando ele. Então a gente mostra, faz quando já é um cliente que já vem da operação, né? Que seja de outra contabilidade ou da nossa. Então a gente consegue aproximar mais, consegue dar uma atenção melhor para ele nesse sentido e puxando mais o cliente para gente. Então, o que a contabilidade pode estar te ajudando, o que você não está entendendo dos seus números, aonde a gente pode estar te auxiliando nisso, e puxando também a questão de adequação. A gente sabe que no mundo ideal, a gente fala com o empresário, fala, não mistura suas despesas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas a gente sabe que no dia a dia não é dessa forma. Então, ali no Prime também a gente reforça isso, a importância, né, de fazer tudo certinho para que não tenha nenhum problema na empresa dele e que ele possa cada vez mais evoluir, faturando aí bastante, que é a ideia disso, né? Acho que é. E o Tactus Prime também é um serviço novo, né? A gente implantou no Isso, finalzinho de 2022. isso Né? mesmo. Então é algo que é bem recente. A Tactus, ela prezou por ter um serviço de ótima qualidade, né? Isso mesmo. Mas a gente entendeu que o nosso cliente precisava de um pouquinho mais. Isso. Então nós tínhamos ali, hoje nós temos mais de 2.500 clientes na carteira. Daqui a pouco vamos bater 3.000, então vai todo mundo ficar puxando os cabelos, né? Isso. É um misto de felicidade e desespero. E um grande desafio também, né? Porque é uma Isso. baita de uma responsabilidade. Nem fale. Mas a gente, depois de tanto conversar, a gente viu que tinha alguns clientes que ele pediam alguma coisa a mais. Por exemplo, É, atendimento por telefone. A Taxo não atende telefone já tem um bom tempo. Quando isso. você entrou aqui, que você entrou como sócia, já tinha atendimento, não estava tendo atendimento por telefone mais? Não, só o WhatsApp mesmo. Tá, e você tá desde 2000 e Setembro de 21. setembro de 21. Então Isso. acredita que a gente já não tem telefone há pelo menos uns 4 anos, né? Uhum, 4 a 5 anos. isso mesmo. Então, mas alguns clientes eles queriam ter atendimento por telefone, né? É, Então isso foi uma coisa que nós tiramos lá no passado, até mesmo porque os mercados que nós atendemos, eles não têm aquela necessidade de ficar falando no telefone, já estão habituados a falar pelo WhatsApp, por e-mail, ou fazer um call, né? perfeito. Então o telefone ele acabou, e ainda mais, né, que teve o problema que tudo fechou. A TAPS também Isso. ficou ali mais de um ano fechada e É, não tinha como ter atendimento por telefone, apesar de ter tecnologia do VoIP e tudo mais. Mas assim que fechou as portas, a gente falou, olha, já que a gente não tem mais como atender o cliente aqui por telefone, nem o cliente vir até nós, que é algo que nunca praticamente acontecia,
a gente também vai abolir o telefone de vez. Então a Isso. gente entendeu que já não teria por que ter um atendimento por telefone, nós eliminamos o telefone. Só que alguns clientes, eles ainda têm a necessidade de falar por telefone. Precisam, às vezes, fazer uma ligação, coisa Isso. rápida, e não tem como pegar uma fila de 1 hora, como acontece normalmente, ou É. agendar um call, que como normalmente demora para agendar um call. Quero falar, fazer um call, quero agendar um call, quanto tempo mais ou menos o cliente espera para... Depende do departamento, né? Hoje no fiscal, dependendo da demanda do cliente, às vezes para o outro dia a gente já tem agenda, então, tipo, 24, no máximo 48 horas, né? Dependendo da demanda. No contábil, depende do período. Aham, Como agora a gente está vindo aí desse período de imposto de renda, informe, então a gente meio que teve que bloquear um pouco a agenda por conta da demanda, mas a gente tenta manter esse padrão aí no máximo de umas 48 pode horas, então acontecer antes, mas é no máximo no 48 máximo horas. 48 horas a gente tenta. É, No máximo que se o cliente já passar uma demanda dele, que requerer que a gente tenha que estudar um pouquinho mais, até para se preparar para cal, aí sim, aí às vezes esse prazo pode se estender um pouco. Aí, de repente, a gente fala pro cliente, ó, me dá mais uns 3 dias, ou ele chamou, vamos por hoje, ó, segunda-feira eu te atendo, porque aí a gente tem um tempo também de pesquisar já a necessidade que o cliente passou pra gente, e a gente já conseguir dar uma devolutiva que seja uma reunião produtiva, né? sim. Então depende muito também do que ele tá precisando. De repente é uma Isso, coisa que mesmo que ele vai chamar no WhatsApp, a gente não vai ter a resposta na de hora. bate pronto, porque às vezes Isso. precisa estudar algo mais específico, É. apesar da gente já ter muita resposta pronta. A gente já Sim, sabe, né? A gente tem o conhecimento muito vasto, isso. mas tudo que envolve negócio digital, a gente sabe que acaba tendo muitas vírgulas ali, ou coisinha nova que surgiu. A gente tem que, opa, a gente vamos movimentar tudo, vamos entender o que tá acontecendo. A gente pede Isso. um pouquinho mais de tempo para ele. Mas normalmente, vamos lá colocar ali até no máximo 48 horas. Isso, E isso como é que tá mesmo. funcionando agora com o telefone? Então, engraçado que a gente implantou, né, no final do ano passado, e a gente não tá tendo ligação, muita ligação, por quê? Eu acredito que, assim, como o nosso atendimento no WhatsApp é muito rápido, é centralizado numa pessoa só, então, independente da dúvida, é ser fiscal ou contábil, né? Tem uma pessoa só para estar tratando isso. Obviamente que aí, quando vai para a questão de departamento pessoal, aí é uma demanda mais específica e deixar isso só com o gerente de contas não teria ali uma agilidade que, de repente, o cliente precisa e quer. Então, um cliente Prime, ele tem uma pessoa do departamento pessoal para estar atendendo ele e mais uma fiscal, contábil, se tiver parte de contrato, aí essa pessoa vai gerenciar tudo e tá fazendo o atendimento centralizado ali. Então, a demanda por telefone quase dá para contar nos dedos quantas vezes que a gente recebeu ligação, porque eles preferem também, mesmo assim, chamar pelo WhatsApp, mas é legal o fato do quê? Eu acredito que o cliente ele sente uma segurança que se tiver algo urgente, eu não preciso chamar no WhatsApp. Uhum. Eles vão me atender. Então acho que isso é legal, que o cliente também ele não fica toda hora ligando para qualquer coisa que acontece, ai, deixa eu ligar. Não, é algo realmente assim, estou com um problema, preciso de uma solução agora. Tá, Aí eles é ligam. que nem comer salada, né? É só pra te dar aquela sensação de Isso que você barriga tem. cheia, tem uma coisa na barriga, mas você tá comendo, mas não é Isso. aquilo que você gosta de comer, É né? bem isso. Apesar de eu gostar de comer bastante salada, mas chega uma hora que só salada não sustenta, né? Não dá, É, né? mas pelo menos tapeia o estômago, né? Então o É, telefone, mais ou menos essa, é um backup. isso. O cliente, ele tem a sensação de que, tipo, ó, não tô usando, mas se eu precisar, tá ali. Eu tenho um Isso. telefone que eu posso recorrer e falar com a Tagtus a hora que precisar, Isso tá? mesmo. E aí você entrou no segundo ponto, que era uma outra facilidade que nós temos no Tagtus Prime, que é, Isso. né, o gerente de relacionamento. Olha que chique esse Ai, que nome. legal. Gerente de relacionamento. Vai, agora explica um pouquinho mais. Você que tá na operação aqui, eu só vou Só vai puxando direcionando. aqui. O gerente de operação, né? Ele é legal por conta disso. Primeiro, porque a gente acredita que, assim, estando tudo da sua operação centralizado, né? Numa pessoa só, fica mais fácil para você do que, de repente, ai, no fiscal eu falo com um, tenho que explicar o que tá acontecendo. Aí, às vezes, é uma demanda que acaba impactando no contábil. Aí, você acaba sendo transferido também para o contábil, para relatar o que está acontecendo, por mais que
A gente também, dentro da Tactus, a gente alinha isso muito bem entre os departamentos, então eles podem se conversar, né, para agilizar o que der ali, para agilizar para o cliente, mas no Prime isso fica muito mais claro e facilitado para o cliente. Então você não vai transitar ali entre os departamentos, vai ser uma pessoa só que vai estar gerenciando e te atendendo. Então, é uma dúvida fiscal que, de repente, vai impactar no seu contábil, que a gente precisa de uma documentação. Essa pessoa já gerencia tudo isso e já passa para os departamentos, né, para os operadores, no caso, que vão estar executando o trabalho para você. Então, essa preocupação você não precisa ter. Ai, com quem que eu vou falar hoje? É legal porque aproxima muito também, né? Então, a pessoa que está te atendendo ali, o gerente de contas com a empresa, então acaba que vai criando ali uma intimidade, uma troca, né, muito legal. Então, ai, tô com uma dúvida aqui, surgiu isso agora, e manda um e-mail e passa a necessidade, e aí o gerente de contas já tá ali, já em cima para estar respondendo. Obviamente que é como o Jé falou, né, dependendo da demanda, olha, isso daqui é muito específico, não tá dentro, se não tiver dentro do contrato de trabalho, né, dentro da célula Prime, a gente também é muito claro com relação a isso. Então, a gente especifica, fala, olha, isso daqui requer um estudo tributário, porque também, gente, a gente está falando de uma célula que a gente, graças a Deus, a gente está atendendo clientes muito grandes, que as demandas são bem específicas, então a gente precisa ali ter um controle também, porque as dúvidas são bem complexas. Não são dúvidas de um cliente que está iniciando e que, de repente, quer saber que se é FLP, que ele vai emitir, Já qual o o cliente já tá código no nível já mais avançado, né? mais avançado. Então, as dúvidas também são bem mais complexas, às vezes dúvidas de análises de contrato, de operação, como que vai ficar a tributação, vou ter bitributação ou não, eu estou participando dessa negociação, como é que fica? Então, se tiver dentro do nosso contrato, a gente passa para o cliente sem problema nenhum. Se não tiver, a gente explica, deixa muito claro qual que vai ser a demanda, o que que a gente vai precisar O fazer, prazo o também. prazo, e aí requer um estudo tributário, e aí tem um valor adicional, e aí a gente conversa, né, explica para o cliente, e graças a Deus a gente tem uma devolutiva aí muito legal referente a isso, porque o cliente também entende que não é nada tão simples, que sim, que demanda ali um tempo para a gente entender a operação e saber tudo o que está acontecendo para que ele tenha essa segurança. Então, assim, o Prime mesmo eu vejo como um diferencial mesmo, um divisor de águas daquele cliente que quer mesmo ir para o próximo nível. Sim. Olha, agora estou faturando X, quero deixar minha contabilidade certinha, não quero ter nenhum problema, quero fazer minhas retiradas bonitinha, quero fazer minha empresa crescer, de repente estou em busca de investidores, que a gente sabe que a empresa também, quando chega, às vezes, no nível, ela quer abrir, às vezes, o capital, então quer captar investimentos de fora. Então, ele está indo para um próximo nível e aí ele precisa ter uma contabilidade ali em cima e que esteja apoiando ele nessa nova jornada. Bacana. A gente pode dizer, de repente, ó, tô tendo umas analogias aqui, tá? Falando sobre o Tactus Prime, tá? Certo. Existem também outros tipos de planos. A Tactus também tem outros Sim. tipos de planos, tá? Mas vamos lá, vamos começar daquela galera que contrata o que nós chamamos de self-service. É aquela que Uhum. ela vai na contabilidade online, por exemplo, e contrata a plataforma, ela mesmo coloca as informações na plataforma, Isso. preenche tudo lá, e a plataforma, na verdade, é uma empresa contábil, mas que ela disponibiliza uma tecnologia para o próprio cliente fazer a boa parte do serviço pela contabilidade, a contabilidade vai Isso. fazer ali os ajustes, né, finais para entregar um balanço e tudo mais, fechamento do imposto. Correto. Né? Isso daí nós chamamos de self-service, É. você mesmo que se serve. E às vezes, né, já não te interrompendo, mas às vezes quando os clientes vêm dessa plataforma aqui pra gente, a gente acaba, ele começa a entender, né, de fato, que o que ele tinha comprado era isso. Tipo, eu pagava para estar utilizando uma plataforma. Exato. Porque se ele também fez uma classificação errada, deixou de subir uma informação, se de repente o balanço dele não tá batendo ativo com o passivo, Uhum. infelizmente é um risco que ele É o tá risco que ele correndo. tá correndo. E aí depois vem o segundo prato, que é o PF. Eu acho que a Tactus, né, a Tactus normal, assim que a gente pode chamar, né, é o Uhum. PF, porque nós temos ali já pronto a solução ajustada para o Isso. cliente, e o cliente ele vai somente entender onde é que ele vai se enquadrar de acordo com o plano. E os planos eles são atrelados ao faturamento.
né? Então, nós Isso. digamos que nós temos já pronto, uma solução pronta, que é o prato feito para o cliente. É muito bom, um prato bem gostoso, super feito com carinho, com Com carinho. qualidade. Então, isso a gente atende a nossa grande massa. Isso mesmo. E nós temos o Prime, que digamos que pode ser o à la carte, né? Que é aquele prato ali onde que você, poxa, eu quero, sei lá, um prato bem mais elaborado, Isso. com ingredientes diferenciados. Então esse é o nosso Prime. Só pra galera entender o que que é o Prime, É. né? Por que que existe uma diferença entre o que nós ofertamos para os clientes normais e os clientes que eles são Primes, tá? Ambos têm uma solução contábil de excelência, mas no Uhum. Prime a gente entrega um pouquinho mais, tá? Outra Isso. coisa que nós entregamos é que existe sim, dentro da Tactus existe lá o departamento contábil, o DP, tem o fiscal, né? Fiscal. Mas nós temos uma célula que é do Prime, tá? Então, Uhum. e eu quero que você explique um pouquinho, tem um pessoal lá que é um pessoal um pouquinho mais sênior, né? Que tem Isso. o que que seria um sênior dentro da contabilidade? É aquele pessoal que de repente tem um pouquinho mais, né, de conhecimento, já estão mais tempo na Tactus, mais tempo no mercado contábil, então ele tem um repertório um pouquinho maior do que os demais, né? Isso Então mesmo. essa célula é composta por essas pessoas. Explica um pouquinho mais como é que é essa célula. Você diz do 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 Prime. Prime. Então, a gente, assim, as pessoas realmente, né, que foram para essa célula, a gente pegou esse perfil que o Jefferson passou para vocês. Então, são pessoas que realmente têm uma bagagem muito grande, já estão no mercado há bastante tempo, têm um perfil, né? Não que a gente também não tenha na Ultra Tactus, mas eu só tô explicando que realmente tem que ter um perfil um pouco mais arrojado, não sei se seria essa forma de falar, mas é uma pessoa que tá ali, que já tem uma postura mais de entender as necessidades do cliente, né? Que nem eu falei para vocês, não é um cliente que está iniciando, é um cliente que já está jogando num próximo nível. Então a gente precisa ter uma pessoa também que tenha um perfil de pesquisa, de atendimento de excelência, que queira pesquisar mais, Mais entender mais analítico. analítico, É. que vai sair daquele feijão com arroz, né? Ali, PIS, COFINS, DAS, que seja, que é muito complicado, tá? Não estou falando que é simples também, em nenhum momento desmerecer Mas o nunca. outro que a gente tem construído, mas de fato o Prime. Ele teve que vir com essa diferença, assim, de questão de atendimento, porque a gente sabe que é um cliente também diferenciado, e na questão do profissional que vai estar atendendo. Então, até da questão de procurar, de ir atrás, de analisar, de o profissional entender que ali ele pode estar vendo uma dúvida fiscal, mas que vai impactar também na parte contábil, que pode de repente impactar na PF da pessoa também que está ali envolvida. Então, nesse ponto, a gente teve que escolher as pessoas. Graças a Deus, está crescendo. A ideia é que cresça mais. A gente, assim, é muito privilegiado na Tactus, porque a gente tem uma base muito boa. Então, não faltam profissionais para gente com esse perfil. Então, isso é muito legal, de pessoas que querem crescer, que estudam e que não pararam no tempo e que só ficam fazendo ali o básico. Então, assim, a gente tem bastante profissionais para estar atendendo nessa célula Prime. É como o Jefferson falou, a gente iniciou e a gente está tendo aí um retorno bem legal, ainda desenhando algumas mudanças, algumas coisas na célula Prime, mas assim, o retorno é muito bom e a gente tá apostando bastante que vai crescer e que vai vir aí muitos clientes para essa célula Prime, porque a gente confia muito no trabalho que a gente está entregando e no potencial das pessoas e dos profissionais que a gente tem atendendo. E é isso aí. Acho que tem outro ponto importantíssimo, é que também tem um atendimento personalizado para o cliente. Personalizado, isso Então, o cliente, mesmo. por exemplo, eu quero conversar com um grupo de WhatsApp, eu quero ter uma resposta rapidíssima. Então, tem lá no Uhum. grupo o pessoal do Prime. Eu sei porque eu tenho alguns clientes que eu ainda acompanho a jornada A dele. jornada, né? Então, eu fico lá no grupo, então eu vou acompanhando. E, gente, assim, é Isso. muito rápido, muito prático para responder o cliente. E às vezes tem 5 membros ali do cliente e todo mundo fala ao mesmo tempo. E a gente tá Isso. lá dando suporte muito rápido, muito primoroso, né? É. Então, a gente também tomou esse cuidado de ter um suporte bem personalizado, do jeito que o cliente quer. De repente, o cliente Isso. também, ou vocês utilizam o Gesta, que é o nosso, né, sistema que faz a parte de troca de documentos, mas de repente ele gosta de também utilizar um Drive.
Isso é permitido também, se ele quiser É jogar? permitido. Pode, não tem problema nenhum, né? Desde que o que a gente sempre combina com o cliente, né, que passa também para a equipe dele, é com relação aos prazos. Então a gente estipula data que vai ser até que dia que ele pode colocar a documentação lá, até que porque também tem o outro lado, né, que a Uhum. gente também precisa entregar o serviço que foi contratado. Então, um cliente Prime, ele tem ali, né, a entrega mensal do balancete dele. E aí, de repente, eu tô com dúvida desse lançamento, eu tô com dúvida nesse saldo, por que que ficou isso? Então, a gente tá ali do lado também explicando. E é que nem o Jefferson falou, é personalizado. Então, eu não quero só eu tratar com vocês. Eu posso montar um grupo onde eu quero colocar meu financeiro, a menina que faz nota fiscal para mim, eu que quero estar acompanhando o que está acontecendo e de repente a gente tratar tudo dentro desse grupo? Pode. Olha, eu não quero, mas fulano vai te atender nessa parte, a outra pessoa vai te atender nessa e eu quero que você trate diretamente com elas. Ok. Tem um e-mail específico, né? Então a gente também fez uma separação ali com relação, a gente pensou até nisso, de e-mail. Então tem um e-mail diferenciado, é um número de telefone diferenciado por conta do atendimento telefônico, né? Que é possibilitado. Então a gente vai criando todas essas facilidades, até com relação assim do cliente. Ai, mas eu vou ficar recebendo todo o e-mail, vai chegar nesse e-mail aqui meu, eu não quero nesse e-mail A, eu quero no e-mail B. Então a gente separa. Então tá. Então, ó, tipo de cobrança de documentação você vai receber no e-mail B. Quando for outro assunto, você vai receber no e-mail A. Então a gente sempre vai se adequando à necessidade do cliente para que a gente possa atender ele da melhor forma e que tudo flua aí conforme a expectativa deles, né? Bacana. E você falou também de um aspecto que também é um diferencial, que é o balancete mensal, né? Dentro Isso. da Tactus, os clientes que, eu posso dizer que são os clientes normais, porque todos os clientes são São normais. normais, né? É, mas o que nós ofertamos normalmente para os clientes, o balanço ele é anual. Então, Isso. nós contabilizamos, fazemos o fiscal e o contábil dentro de uma programação nossa interna, Uhum. onde de repente a gente vai ajustando a entrega do balanço dele mais para o final do ano, justamente para a gente também otimizar a nossa equipe, otimizar os custos, né? Você pega, por exemplo, Isso. mês de maio, um mês totalmente Nossa, tumultuado, é fechamento loucura. de balanço, é É, imposto de renda, é o cliente que demorou para mandar as informações e aí é, bagunçou um pouquinho os prazos, então é bem complicado, né? isso. Então acaba por conta disso, nós otimizamos ali internamente nossos custos a fim de dar um plano para o cliente que ele vai pagar menos, em contrapartida ele vai ter também o balanço somente no final do ano, Isso né? mesmo. Então nós fazemos o fechamento no final do ano, ele vai ter o imposto de renda certinho, né? O forma de rendimento, tudo, mas tudo acontece não mensalmente, mas sim anualmente, tá? Isso E mesmo. dentro do Prime é mensalmente. Então isso daí já é uma Isso. grande diferença. No seu ponto de vista, o que que você entende que o cliente recebendo um balancete mensal, o que que ele vai ter de benefício dentro da empresa dele, dentro da gestão dele? Eu acho que assim, Jé, um empresário que ele entende a importância de ele ter um balancete ali da empresa dele mensalmente e ele entender os números que está ali. Então, obviamente, não entendi isso, aquilo. A gente está aqui para estar auxiliando ele, mas também um balancete não é nada complexo. Quem já teve também ali acesso, ele sabe que não é também um bicho de sete cabeças. A importância, assim, para mim, é dar água para o vinho. É ele saber mesmo e tá ali de apoio para ele na tomada de decisão. Porque o que a gente mais vê que acontece no mercado e que às vezes muitas empresas, infelizmente, acabam quebrando é o quê? Não é só a questão de uma má gestão. O principal também é a falta de uma administração ali financeira em cima. Então a pessoa vai gastando, não sabe com o que está gastando e vai tirando dinheiro para as despesas pessoais mesmo do sócio, acaba que não deixa um capital de giro, então não tem ali, né, um capital para estar gerando mais recursos para a empresa, e aí acaba que ele sempre quer aquela velha história do mercado, né? É funcionário. Vou mandar embora funcionário porque é funcionário que tá dando despesa para mim. Só que também sem um funcionário você não faz o seu negócio girar, porque é ele que tá girando ali a engrenagem do seu negócio.
Então, eu acho que assim, a partir do momento que o empresário ele identifica a importância de ele ter um balancete, de ele saber com o que ele gastou, o que ele está gastando muito, que de repente não tem tanta importância, não está trazendo tanto um retorno para ele. Por ser do mercado digital, a gente sabe que também aqui os nossos clientes, quando investem em marketing, investe pesado. A gente tem cliente que investe em marketing desde 10 mil a 500 mil, 800 mil, 1 milhão mensalmente. Então, assim, é um valor muito expressivo e ele tem que ter aquela noção se aquilo está dando um retorno para ele. Se vale também para ele manter aquele investimento em marketing tão alto assim. Ah, não é em marketing, é aqui que eu tô gastando, essa plataforma, olha quanto que eu tô gastando de taxa. Será que eu não tenho outras plataformas para estar trabalhando no mercado que eu vou ter um retorno melhor? Então, assim, isso é muito interessante para eles conseguirem entender como é que tá a saúde financeira da empresa dele e começar a ir para um próximo nível. Até que porque se você for buscar um investidor aí fora, né? E vamos colocar aí que é o mais famoso, que acho que todo mundo conhece, né? For atrás de um tubarão ali, um Shark Tank, você tem que dominar os números da sua empresa. Uhum, Então, quando chega lá, não é um contador que vai falar. uhum. Eles que têm que falar. Então, qual que é o ticket médio? Quanto que você está faturando? Qual que é a sua expectativa? Isso tudo é por quê? Porque eles sabem que um empresário precisa ter essa Precisa ter informação esses números na ponta da na língua, né? ponta da língua. Você tem que saber para onde o seu negócio está caminhando e para onde você quer ir, porque buscar investimento por investimento, eles não vão fazer isso, eles não vão colocar esse dinheiro na sua empresa. Então tem que ter um sentido, tem que fazer sentido também o investimento deles, né? Um retorno financeiro para eles. Então, quando o empresário ele entende ali em que nível que ele está e tem um auxílio, né? De um balanço, um balancete, informações que a gente pode passar, e ele começa a entender os números da empresa dele, eu creio que é um divisor de águas. Eu acredito muito nisso. E o que é legal é que você consegue ter, um empresário consegue ter uma análise patrimonial Isso muito mesmo. bacana, e também uma análise de resultado voltado para competência, porque ele está lá no fluxo de caixa dele, está utilizando uma planilha, está utilizando ali Uhum. o conta azul, ele está vendo o resultado que está acontecendo, mas com o dinheiro que ele está girando praticamente no mês, né, ou faz as Isso. projeções e tal. Na contabilidade você consegue ter uma visão diferente, né? Você Diferente. consegue fazer uma projeção totalmente diferente. Então, se você consegue ter ali uma análise financeira e também uma análise de um balanço, né, então isso daí você vai Isso. ter duas vertentes que vai te ajudar a você ter uma gestão mais eficiente. Com Né? certeza. Então, isso com certeza para o empresário é um grande É. diferencial. E o que você enxerga que o Prime a médio e longo prazo pode entregar para os clientes? Olha, uma pergunta um pouquinho mais difícil, hein? Olha, agora ele tá querendo pegar no É. pulo. Eu, assim, a gente tá caminhando, né? Obviamente, a gente já tá entregando bastante coisas, a gente ainda tá desenhando muitas coisas. O nosso projeto é que cada vez fique mais robusto, né? Mas o que eu sei é que, assim, eu acredito muito nessa célula, né, que a gente criou, que é o Tactus Prime. Eu sei que vai ajudar muitos empresários. Então, com as informações que a gente passar, a gente tá agregando muito valor para o que eles estão buscando, para o que é oferecido no mercado. Então, é um diferencial mesmo da Tactus, de a gente estar ali junto do empresário e acompanhando o crescimento dele, querendo que ele cresça cada vez mais. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho mesmo de excelência, de estar junto dele e querendo que o nosso cliente cresça e que ele possa contar pra gente ali, independente do tamanho que a empresa dele se torne, a gente vai estar ali do lado dele fazendo as entregas e que possa estar auxiliando ele na jornada, né, no caminho dele aí do empreendedorismo, que a gente sabe que não é fácil, que tem desafios e quando você tem uma contabilidade que você pode se apoiar, que pode te entregar informações de valor, informações num tempo hábil também, porque não adianta a gente também demorar e entregar isso para o cliente daqui 3, 4 meses, que seja, e ele não ter um tempo hábil de trabalhar aquelas informações. Então, assim, eu vejo como realmente um divisor de águas e eu sei que o empresário que apostar no Tactus Prime, ele vai ter aí um produto que vai levar ele sim para o próximo nível, Eu que acho ele que vai nem somente isso também, mas a parte de organização dele também acho que vai mudar, organização. porque a partir do momento que, por exemplo, ele precisa ter os balancetes mensais ali, ele Uhum. sabe que ele todos os meses tem que mandar informação
para Isso. contabilidade na data estipulada em contrato. Isso que é uma coisa bem bacana, sempre estipulado em contrato. Isso mesmo. Então o cliente ele sabe exatamente qual é o prazo que ele tem que mandar para a gente também conseguir enviar as informações para ele em tempo hábil, né? Então Uhum. isso também vai ajudar ele a ter uma organização da empresa dele como um todo, principalmente dentro da área contábil, de médio a longo prazo. Então, Sim, ou seja, ele vai entrar numa rotina onde até dia tal ele tem que mandar as informações, tem que bater, tem que estar tudo isso. casadinho. A contabilidade vai entregar o balancete em mãos e ele vai Uhum. ter o balancete para fazer análise. Mês que vem acontece a mesma coisa, acontece a mesma coisa. Ele entra numa rotina saudável. Isso. Uma rotina saudável. Quando chega lá no final do ano, já está tudo pronto. É, Ele não precisa se preocupar com nada. A contabilidade vai ter um trabalho de só fazer praticamente o encerramento do do exercício exercício. e fazer a liberação ali do informe de rendimento. Já sabe exatamente, já acompanhou todos os meses. Ele não vai ter surpresa Uhum. com a distribuição Não, de lucros, de repente, pô, chegou lá, ixi, eu arranquei muito dinheiro da empresa. isso Não, vai mesmo. ter essa surpresa, porque todos os meses foi feito acompanhamento, a contabilidade também vai auxiliar ele nesse sentido, Sim, né, de mostrar para ele que, opa, peraí, você tem que dar uma segurada, é, né, tem que retirar somente o que é o seu lucro do do mês, mês. executado no mês. Então a gente vai ajudando o empresário também a manter É. também, de uma forma indireta, né, a parte financeira dele também sempre em ordem. Sim, porque a gente, assim, ali na contabilidade, no dia a dia, a gente também vê muitos casos que, assim, o empresário, minha empresa tá quebrando, eu vou procurar um empréstimo, vou pegar um empréstimo, aí quando você vê o cliente foi lá, pegou um empréstimo de 200, 300 mil. Quando você faz a análise do balancete dele, você fala, poxa vida, era só ele não ter tirado, sabe, todo mês aqueles 40, 50 mil da empresa, que ele não precisava estar pegando um empréstimo, entrando e pagando juros. Então, assim, quando o cliente volta a bater nessa tecla, né? Ele entende que existe a pessoa física, existe a pessoa jurídica, que ele entende o papel dele ali dentro da empresa, que não é também só ficar tirando dinheiro, que tem a parte de você manter um capital de giro ali saudável, de você manter a sua empresa, né, de uma forma saudável, você vai crescer, você vai evoluir. E aí é que nem o Jefferson falou, no Prime a gente acaba que tá ali todo mês em cima do cliente. Então, quando o Jefferson aparece, né, um potencial cliente, a gente faz a negociação, às vezes a gente precisa fazer um estudo também, porque muitas vezes o cliente às vezes vem com aquela ideia fixa, né? Eu quero ser lucro real. Uhum. Eu quero ser lucro real porque eu quero ser lucro real. Porque me falaram que é legal. Porque me falaram que eu vou pagar menos Que imposto. eu vou pagar imposto só sobre o O lucro. lucro. E meu lucro é baixo. Aham. E aí, quando a gente vai ver, não é bem assim. Às vezes o cliente não tem nenhuma estrutura de despesas, então não tá tudo ali certinho na empresa. Ele acha que tudo que ele gasta, né? Porque eu já vi, viu, gente, várias propagandas falando: você foi numa reunião, pega lá o ticket, isso daí é dedutível, e que não sei o que lá. Então não é bem assim, tá? Tudo é muito específico. Tudo a gente tem que ir na legislação. Aquilo tá ligado de fato à sua operação para você estar deduzindo. Então a gente sempre faz esses estudos e explica para o cliente. Fala assim, ó, ok, tá, aqui você tá vendo? Não é vantajoso você ir para o lucro real. Para você chegar nesse patamar, a gente precisa organizar primeiro isso, para depois você dar o passo do lucro real, porque se você for agora, você vai pagar mais imposto. Então aí é que nem o Jefferson falou, a gente entra na questão de organização. Isso daqui tá na conta da empresa? Não, não tá no nome da empresa, mas é um aluguel que você paga para manter o espaço? Então arruma. Então, e essa conta? Não tá, tá no meu pessoa física que é mais simples. Arruma. Então a gente começa a ir doutrinando, né, colocar dessa forma, o cliente para que depois sim ele possa ir de uma forma mais saudável para um regime tributário que seja melhor para ele e que obviamente ele não corra nenhum risco aí perante a Receita Federal e qualquer órgão aí fiscalizador que a gente tem, né? Porque a gente não quer isso, a gente É. não quer uma E dor é de feito cabeça isso mês a mês, mês a mês. né? Não Isso precisa mesmo. deixar chegar no final do ano para Isso, ver, poxa, será que o lucro real não seria melhor para mim? Não, mas isso. ele tá desde do começo do ano, ou pelo menos boa parte do ano, já se organizando, fazendo as coisas tudo Uhum. certinho, seguindo o que a contabilidade tá falando para ele fazer. E Isso aí, quando mesmo. chegar no final do ano, se tiver que fazer um planejamento tributário, a gente faz o planejamento tributário para ele, a gente Uhum. tem as informações tudo pronta para dizer qual é o melhor caminho que ele deve seguir. Por Isso quê? mesmo. Porque tudo foi feito
mensalmente. Isso. Então, ele teve o balanço mensalmente, os ajustes foram feitos todos mensalmente, e isso ajudou muito para o cliente ter um auxílio na tomada de decisão de uma forma muito mais efetiva. Uma pergunta. Hum. Você acha que o Tax Prime é para qualquer tipo de cliente? Qualquer tipo de empresário pode contratar o Tax Prime? Aliás, poder pode. É. Mas será que o Tax Prime é para qualquer tipo de empresa? Para qualquer tipo de empresa, eu não digo assim de empresário. De empresa, sim. Então, dependendo do ramo de atividade da empresa que está seguindo, não vejo nenhum tipo de problema. O que me preocupa e que às vezes eu acho que o empresário não tem a maturidade para estar num Tactus Prime. Aí, nesse sentido, eu falo, não é para todos o Tactus Prime. Então, ele tem que entender o valor que a gente vai estar agregando ali para ele e também ele enxergar isso como algo transformador e que ele possa aplicar na empresa dele. Então, não adianta ele fechar o Tractus Prime. Eu vou estar no Prime porque eu vou ter um atendimento assim e tal. Sendo que ele também não está disposto a nos fornecer as informações, a estar mudando, a querer evoluir, porque a gente vai estar ali do lado dele para que ele tenha essa evolução, esse crescimento. Então, não é para todos os empresários. É para todos os ramos, mas não para todos os empresários. Eu colocaria dessa forma. Entendi. Então, tem muito a ver com o próprio empresário do que Isso. com a empresa do empresário, Isso mesmo. né? Então, se o Isso. empresário ele tem um perfil de ser totalmente desorganizado, ele não tem aquele perfil mais de ser mais analítico ou de estar preocupado ali com uma organização da empresa dele, assim, nos mínimos detalhes, de repente, o Prime não é para ele. Não. Aí a gente teria outro serviço, o BPO financeiro. Teria o BPO financeiro, O por BPO exemplo, que financeiro. ia fazer toda essa parte de gestão financeira para ele, Isso. organização financeira para ele, quem sabe, depois que tiver tudo organizadinho, o Tactus Prime Faça mais sentido. faça mais sentido para ele. Isso mesmo. Não é que a gente também no Tactus Prime só atende o cliente que tá redondinho. Não. O que a gente está falando é de nível de maturidade do empresário. Ele tem que entender que o trabalho que a gente vai estar fazendo ali é para ele escalar, para ele evoluir, para que ele tenha as informações, que nem eu falei, num tempo hábil, que ele possa tomar decisões em cima de um balancete. Agora, um cliente que a gente sabe como é que é. Não tá nem aí. Eu só pago a contabilidade porque eu sou obrigado. Só tô cumprindo ali, né, de praxe o que o governo manda, mas se fosse por mim, eu nem queria. Então, Não faz sentido não para faz ele. sentido o Prime. É. Aí é um cliente que a gente acaba que a gente nem oferece mesmo, porque ele tá, vamos colocar assim, dessa forma, em outro nível ainda. Precisa ainda ter um amadurecimento para que ele seja um cliente Prime. Então, também a gente não tem nenhum problema de repente, acontecer isso, falar pro cliente, olha, calma, vamos dar um passo para trás, depois você vem aqui pro Prime, pra Célula Prime, porque ainda precisa organizar algumas coisas. Então, a gente precisa entender qual o nível que o empresário tá e qual o nível que ele quer jogar e se faz sentido ele tá num Prime. É, legal. E também um outro ponto de questão é que o Prime ele também não tem nada a ver com o faturamento da empresa. Isso, A não. gente não utiliza o Prime como uma régua, né, por faturamento. Apesar de, isso estamos falando dentro da parte comercial, daqui a pouco eu vou falar como é que faz para você contratar o Prime, tá? Mas dentro da parte comercial, que é onde eu atuo, Uhum. a gente tem sim uma régua máxima, aliás, não máxima nem mínima, mas uma régua onde o cliente, de fato, ele precisa obrigatoriamente ser Prime. Uhum. Se ele está faturando 1 milhão por mês, ele já precisa, que vai dar 12 milhões por ano, Isso. ele já precisa ser Prime, tá? Por que que nós estipulamos e colocamos isso como regra? Porque se o cliente está faturando 1 milhão, ele tem que ter um mínimo de organização dentro da empresa dele. Sim. É uma empresa que já não está mais no Simples Nacional, Não. já tem que ser um lucro presumido ou um lucro real. Se for um lucro real, então, Aí aí piorou. o Prime tem que ser mais, assim, muito mais ainda do que a obrigação, tá? Isso. Mas se ela está numa empresa do lucro presumido, né, ok. Mas 1 milhão de reais, gente, precisa ser Taxo Prime. Não tem por onde fugir, por conta do risco, né? É um faturamento altíssimo, né? Apesar de dentro do que o mercado estabelece, né? Como é considerado ainda um negócio pequeno, né? É considerado um negócio de médio porte a partir de 50, 40, Isso. 50 milhões por ano, né? É considerado um negócio de médio porte, mas até
R$ 1 milhão ainda é considerado pequeno, mas é um pequeno que dá trabalho. É um Uhum. pequeno que se o empresário ele Sim. piscar, ele pode ter problema ali com declaração, É. ou ele pode ter problema dentro da área fiscal, pode ter um problema contábil também. Então, Isso. o Prime, a gente já estipulou, tá? Não sei se você sabia disso, Não. tá? Tá sabendo agora. Minha cabeça já tá assim, eu já É, tenho alguns pra passar pra ele. pois é. Então, a partir de R$ 1 milhão por mês, a Tactus já considera esse cliente como sendo obrigatório a contratar o Prime. Uhum. Exatamente por conta também que a Tactus ela tem uma carga de responsabilidade muito grande, Sim. né? Muito grande. E, obviamente, a gente tem que nos resguardar. Então, nada mais que também o Prime para ter uma segurança para os dois lados. É, É uma com segurança certeza. para o cliente está recebendo um serviço totalmente diferenciado, um acompanhamento muito mais próximo. E também para a Tactus também é uma segurança maior, porque nós sabemos que o cliente ele vai seguir aquilo que nós estamos passando para ele. Isso Porque a mesmo. Tactus está lá em cima, está fazendo as entregas dos balancetes mensalmente, obrigando o cliente a ter que mandar os documentos e as Certinho. informações para a gente fazer certinho no prazo estipulado. Então, Isso. o Tactus Prime para um faturamento de R$ 1 milhão é o mínimo que nós estipulamos. Só que nós temos clientes que são Prime e faturam menos do que isso. Tem Uhum. cliente que fatura 100, 150 mil, Isso. 200 mil. Isso para você, como que você enxerga, o que que você enxerga como sendo, o seu cliente falar, poxa, eu quero saber mais ou menos se para mim, que eu tô faturando X, se o Tactus Prime vale a pena para mim, apesar de não ter essa distinção de faturamento. O quanto que você considera que seja um faturamento que ele já pode considerar contratar o Prime? Eu creio que assim, com relação a não ter a distinção de faturamento, eu acho que isso é muito importante pra gente. Porque, de fato, não é o faturamento que vai demandar o jogo do cliente. Às vezes ele precisa ali ter o nosso apoio, o apoio então do Prime, o apoio de uma contabilidade, para saber de fato aonde que ele está gastando mais, como que o negócio dele pode evoluir, de repente perdeu alguns negócios porque não sabia ali como faturar, se aquilo ia sair muito alto para ele, não soube negociar, muitas vezes, um contrato, e aí quando o cliente chega e fala, olha, eu tenho um contrato que eu vou assinar, que eu vou faturar. Ontem a gente teve um caso específico de um cliente que falou, eu vou assinar um contrato e vai girar em torno de 5 milhões. Ô, caramba, E aí ele virou e falou assim, e ele é comércio, que aí já complica. já complica. Fala que é comércio, é É. commerce. E ele falou assim: eu quero uma reunião, eu quero ver como que vai ficar. Eu tributo isso na minha empresa, eu abro um outro CNPJ, o que que eu faço? Porque ele já tem uma empresa no Simples Nacional, então aí já para tudo. Uhum. Vamos marcar uma call. O que que o que que vai girar em torno desse contrato? O que que tá entrando nessa negociação? Então aí a gente já vai para uma outra linha. Então, assim, de fato, era um cliente que estava vindo ali faturando seus 100, cento e poucos mil, que de repente Fechou o contrato fechou um milionário. contrato de 5 milhões que vai vir para ele. Uhum. Então, para mim, eu volto a bater na tecla. Não importa o faturamento, importa a maturidade e o jogo que o empresário quer jogar. Então, assim, eu estou vendo, eu quero crescer, eu vou faturar mais. Minha empresa está faturando 100 mil, mas eu preciso de um apoio, porque eu vou atrás de contratos maiores e eu quero saber se o que eu estou negociando também vai ser uma vantagem, porque às vezes também a gente fala 5 milhões, mas não significa que vai vir 5 milhões no colo dele de faturamento. Uhum. Fora o Ali imposto altíssimo. porque aí ele vai ter que pagar imposto, aí ele vai ter as mercadorias que ele vai comprar. Então, de fato, o quanto que vai sobrar líquido para ele. Então, a gente precisa fazer algumas projeções para ele saber se o contrato vai compensar ou não, né? Porque também a pessoa pagar para trabalhar. Porque Uhum. vê 5 milhões, todo mundo já fica, ai, vou É, ganhar sim, muito dinheiro. exato. E aí, quando a gente coloca ali, quando começa a contabilizar tudo, né? Tanto parte fiscal, de apuração de impostos e tudo mais, acaba que muitas vezes pode ser que não compense. Porque Uhum. esse cliente às vezes vai precisar contratar funcionário para atender essa demanda. Então, tudo isso são pontos que a gente precisa estar estudando e analisando, né? Quando faz esse contato com o cliente. Então, do Prime, não importa o faturamento, mas depende do que o empresário está querendo jogar, que nível que ele está querendo ir. Então, eu estou querendo ir atrás de contratos maiores, eu estou querendo evoluir o meu faturamento, eu estou querendo crescer a minha empresa. É o Tactus Prime. Vem pra gente que aí a gente vai conversando e vai alinhando tudo isso. Então, isso é muito importante. Maturidade do empresário. Bacana. E, olhando pelo ponto de vista da Tactus, o que que você enxerga de desafio
em manter ali esses clientes todos que demandam assim um suporte um pouco mais primoroso? Quais são os desafios que você enxerga que a Tactus passa com essa galera aí para conseguir entregar um serviço de qualidade? Jé, o problema que a gente mais tem mesmo é o cliente mandar a documentação. Agora eu vou tocar na ferida. Aham. Mandar a documentação, porque eles, assim, por mais que a gente tenha no mercado, de fato, ferramentas que facilitam o dia a dia, então o cliente não precisa de repente ficar enviando nota fiscal, a gente entra na prefeitura, pega. Ah, e a gente agora tem ferramenta de Tem que os puxa. facilitadores, Tem né? os facilitadores, né? Mas, de fato, a gente precisa ter um retorno do cliente. Então, às vezes, o cliente ele tem 3, 4 bancos que ele trabalha. Aí a gente pega um banco que começa com I, que eu Uhum. não sei se eu posso falar. Aham. E aí vem assim: se você fez 10 pagamentos num dia, vem escrito Sispague 10 mil. Eu vou saber tudo que você pagou naquele dia por 10 mil? Não vou saber. Então, a gente precisa que o empresário ou quem faz essa parte do financeiro especifique o que está pago ali. Ah, então eu paguei o Jefferson 1.500, paguei a Mônica mais Você pode pagar um 1.000. pouquinho mais, tá? É, pode, né? Pode. Tá baixo, né? Tá baixo. Então, que ele especifique o que ele pagou para que a gente faça uma conciliação ali, né, bancária, uma conciliação contábil certinho e dê baixas nas contas de forma correta. E aí a gente pega, às vezes, empresário que ele não quer fazer isso, que ele não entende, que ele acha que a gente tem que saber que naquele dia no banco tal ele pagou 10 mil e que é de 10 fornecedores diferentes. Uhum. Então, a gente tem esse trabalho ainda de que o empresário entenda que a minha visão, né? Eu amo a contabilidade, eu amo o que eu faço, só que eu acho que foram muitas coisas que foram disseminadas há muito tempo e colocado na cabeça do empresário de que a gente é uma obrigação. Então, muitas vezes, eles não enxergam a nossa importância. Então, também é o nosso papel, né? Fazer eles entenderem a nossa importância no mercado e na vida dele também. Só que o empresário também tem que entender que é como se fosse uma receita. A gente precisa ter os ingredientes, precisa ter alguém mexendo o bolo. É um trabalho em conjunto. Então, a gente também, se não tiver em contrapartida o apoio deles, o envio das informações do lado deles, fica complicado. E aí, a gente também não consegue fazer o nosso trabalho da forma que a gente gostaria. Então você enxerga que o principal desafio é a parte de educação desse cliente. Educação. Isso. Muito complicado. Ele entender que, por mais que ele contratou um serviço contábil, ele precisa mandar as informações. Sim. Ele precisa passar o que está acontecendo na empresa dele. Então, isso é um grande desafio e que, às vezes, quando a gente vai explicar para o empresário, a gente ainda tem uma relutância de alguns. Tem uns que, obviamente, não entendi realmente, não tem como vocês saberem, mas tem outros que, eu não quero ter esse trabalho, não quero ficar enviando nada, não. Eu achei que eu estava pagando a contabilidade que eu não precisava fazer nada. Mas o que eu enxergo é que normalmente o cliente que ele já tem essa disposição de contratar o Prime, ele também já está pensando em ter uma equipe que vai suprir essas necessidades todas. Sim, com Né? certeza. De ter alguém que vai ser essa ponte com a contabilidade. Pelo menos é o que eu estou vendo como passa a negociação passa sempre Uhum. comigo, eu vejo que tem essa movimentação de ter ali alguém para fazer essa ponte com a contabilidade. Isso. Mas de uma certa forma, o trabalho do Prime também é de educar o cliente, de mostrar para ele como que tudo deve ser feito. E aí muitas vezes a gente está pegando o cliente que ele nunca teve o Prime, nunca teve um nível de exigência, né? Sim. Saudável, obviamente, que a gente não quer que o empresário ele fique ali o tempo inteiro somente cuidando da empresa, porque ele É. tem que tocar, tem que fazer dinheiro, Tem que né? fazer dinheiro. Tem que fazer dinheiro. Mas ele tem um nível de exigência um pouquinho maior do que acontece se ele tivesse contratado um serviço dentro de uma normalidade, né? Sim. Então, acho que nisso também ele precisa vir com a cabeça diferente. É. Entender que ele vai ter um pouquinho mais de trabalho, ter um pouco mais de obrigações para, em contrapartida, ele ter ali uma solução contábil muito mais evoluída, uma solução contábil que vai Sim. entregar coisas que talvez ele, de repente, não estava muito acostumado. Tanto que a gente pede ali, né, de 2 a 3 meses, né, de ambas as partes ali pra gente estar se adaptando É o também prazo de de adaptação. adaptação. Então, tanto do cliente à nova contratação, né, o novo pacote de serviços que ele vai ter e obrigações que ele vai ter que enviar, os prazos e tudo mais,
como a gente também se adaptar ao cliente, né? Então, as demandas dele, ao que ele precisa, como que ele precisa que seja enviado isso. Então, a gente pede ali de 2 a 3 meses para a gente estar fazendo essa adaptação deles, entendendo tudo, até que porque se vem um cliente que a gente está tendo, né, demandas de cliente que vem de outras contabilidades. Então, eu digo da parte contábil porque é o que acaba pesando mais, né? Porque a parte fiscal, é simples nacional, lucro presumido, isso não vai mudar. Mas a parte contábil, a gente precisa ter o balancete para a gente olhar como que estava sendo contabilizado, o que estava em aberto nessa empresa, né? O que de fato, aquele fornecedor que de repente está com um valor astronômico, que a gente sabe que acontece, viu, gente? Tá certo, é isso mesmo, não é? Por que essa conta está classificada aqui? Está classificada da forma certa? Não, tem que ajustar. Então, a gente pede aí esses 2, 3 meses de adaptação e entrando tudo no eixo, tudo certinho, aí a gente só vai evoluindo e tocando serviço. Muito bom. Mas, de repente, deve estar se perguntando agora, e aí, como é que eu faço para contratar o E Tactus aí? Prime, E né? aí, Jefferson? Aí eu te pergunto, e Aí é agora? comigo. Aí, agora que você vai. Agora que você vai Agora, fazer a pergunta, né? Jefferson, sou uma empresária madura, quero evoluir, Madura, que quer evoluir, muito quero bom. evoluir. Entendi a importância da contabilidade para a minha empresa e eu quero o Tactus Prime como parceiro. Como que eu faço? Bacana. Você vai pedir para falar com o Jefferson, ou pode ser Certo. Jeff também, tá? Todo mundo conhece Isso. como Jeff. Ou Jé, né? Ou Os Jé, mais íntimos, né? eu Tem os chamo de níveis, Jé. né? Tem os níveis. Mas normalmente o pessoal me chama de Jeff. Vai pedir para falar com o Jeff. E o Jeff vai marcar um call. Fazer uma reunião ali pelo Meeting ou pelo Zoom. Pra gente Legal. bater um papo. Nessa reunião, Uhum. eu vou querer entender como é o seu negócio. Entender se de repente a Tactus Prime é para você mesmo. Então, o primeiro ponto que eu vou abordar e analisar se o Tactus Prime é realmente para você, né? Que não adianta nada, a gente não quer trazer um cliente que ele esteja desalinhado com o que nós vamos Isso. entregar. Não adianta a gente ter Não. uma Ferrari se você não tem habilitação, né? Então, Isso. tem que Boa. e também não adianta te dar uma Ferrari se você não sabe dirigir uma Ferrari, né? Porque até para ligar a Ferrari é difícil, né? É Verdade. diferente. Então, tem alguns detalhes que a gente precisa alinhar. Então, a gente vai fazer um call de alinhamento de expectativa, entender o que você também está buscando dentro de uma contabilidade, tá? E aí eu te faço uma série de perguntas e depois disso vou analisar o seu caso junto, né? A gente tem um grupo Tem um grupo. Prime, né? Dentro da Isso. Tactus, em que a Mônica está presente e mais outros sócios, para justamente a gente conseguir avaliar e passar um orçamento, né? Uma proposta que esteja bem alinhado com o que você está buscando. Isso mesmo. Então, com base nisso, a gente monta a proposta e a partir daí fazemos uma nova reunião. Vou te apresentar a proposta, te mostrar ali como é que tudo funciona, te explicar exatamente como que é o Tactus Prime, apesar de que você já vai assistir esse vídeo, já vai ter uma boa ideia, Isso. tá? Te apresentar como que funciona com o Tactus Prime e a partir daí vamos começar o processo de negociação, bater o martelo, né? A gente já vai dar andamento para fazer um onboarding da sua empresa aqui na Tactus. Então, o processo em si, ele apesar de ele ser um pouquinho demorado, porque normalmente os clientes Prime, ele tem um processo de venda um pouquinho mais longo, né? Mas tudo passa por mim e o processo, ele é simples. Simples. Né? Desde Isso que mesmo. ambos os lados consigam, né, facilitar o processo para que tudo ocorra de uma forma muito mais rápida. Isso. Mas normalmente os contratos Prime, eles acabam, por experiência, tendo um pouquinho mais de tempo, porque às vezes tem que consultar um sócio, às vezes uma reunião não é o bastante. Teve um contrato que nós fechamos no finalzinho do ano passado, que foram feitas 12 reuniões, só para você entender. 12 reuniões e foram 58 dias de negociação. 82 dias de negociação. 58 foi um outro contrato. 82 dias de negociação. Justamente porque era um detalhezinho daqui, detalhezinho dali. Foi feito reunião entre o comercial, foi feita reunião com o CEO da empresa, foi feita reunião com o DP da empresa, foi feita reunião com o fiscal, Com foi feito contábil. contábil. Então, todos os departamentos passaram por essa reunião justamente para ter tudo alinhado. Aí depois entrou a parte do contrato, jurídico com jurídico, fazer um alinhamento do contrato para estar tudo amarradinho, tudo certinho, para depois sim ter o contrato assinado. Então, todo levou 82 dias. Isso Tá? mesmo. Então, por quê? Normalmente são contratos mais robustos, são empresas onde tem necessidades mais específicas e nós temos que ver até que ponto a gente consegue ceder, o cliente também
cede de um lado, a gente vai ajustando aqui até que a gente consegue, de fato, bater o martelo, tá? Isso mesmo. Mas é um processo que ele é simples, desde que as variáveis em volta dele também sejam simples. Tem contratos que a gente fechou rapidamente, batemos martelo em 10, 15 dias, É, mas teve contrato que acabou demorando um pouquinho mais pela complexidade e também pelo tamanho da empresa, tá? Mas isso, tudo isso a gente conversa, a gente bate um papo, a gente faz uma reunião. isso. Prometo que eu vou ser um cara bem agradável com você e que a gente vai entregar para você uma melhor experiência. E pode ter Perfeito. certeza que a Tactus, ela tá preparada e se de repente for uma demanda ou for um segmento que nós não atendemos, a gente também vai fazer questão de te ajudar e de repente indicar para algum parceiro que consiga atender você de uma forma onde a Tactus talvez nesse primeiro momento não conseguiria te atender, porque isso acontece. Tem Acontece alguns segmentos que a bastante. gente não é É. especialista e a gente, né, Não- acaba ajudando esse cliente, né? Era para ser cliente, não vai ser mais, mas a gente acaba ajudando Isso, esse empresário para que ele consiga também ter um parceiro nosso que consiga atender ele. Já aconteceu isso muito mesmo. isso daí, apesar de que a gente quer que o cliente ele venha para nós, Vem né? pra gente. Então a gente já faz um trabalho segmentado justamente para atrair esse tipo de cliente. Isso, perfeito. E a gente veio trazer de uma forma descontraída, algo bem leve para vocês, o que que seria o Tactus Prime. E reforço mais uma vez o que o Jefferson falou. Se você é um empresário que quer ir para o próximo nível, não importa seu faturamento, mas você já entendeu o papel da contabilidade que a gente pode estar te auxiliando, e você gostou aqui do nosso bate-papo e o seu perfil se encaixa nisso, chama o Jefferson, que o Jefferson fala com você. É isso aí. Só chamar o nosso comercial, se de repente você tá chegando nesse vídeo agora, Isso. chama lá no nosso site, entra lá, tem um WhatsApp, pede para falar com o Jefferson, fala, ó, assistiu o vídeo sobre o Tactus Prime, olha que chique, Que chique, né? né? Ele pede para falar com o Jefferson, estaria ali com o maior prazer para te atender. E se de repente pode ser que seja um cliente da nossa base que, Isso. né, Que se interessou, que se né? interessou Em pelo conhecer Tactus mais. Prime também, pode chamar ali no atendimento e pedir para falar comigo, que eu terei imenso prazer em te atender e firmar essa parceria com a sua empresa. E vem pro Tactus Prime, que É. a gente tá aqui para te atender. Estamos aqui à sua disposição. Mônica, obrigado aí pelo esse papo. A Eu gente que conversou aí agradeço. quase uma hora, faltou uns 3 minutinhos aí para fechar uma Pra hora. fechar. Conversamos bastante e tem assunto pra gente falar muito Falar mais muito ainda, mais. mas o vídeo vai ficar um pouquinho cansativo, né? Isso Mas de mesmo. repente nos cortes a gente vai conseguir tirar alguns pontos bem específicos para a gente conseguir passar uma mensagem bem bacana para você. Perfeito. Muito obrigada pela parceria, pelo Tamo bate-papo, junto sempre. pelas risadas, que ainda a gente consegue descontrair Consegue aqui. descontrair, não dá para ser um papo tão sério, porque Não. contabilidade já não é algo Isso. tão agradável, né? Verdade. Não é tão agradável você ficar aqui dois sisudos aqui falando de Ah, contabilidade. não. Ninguém vai querer ver nós. Ninguém vai querer nem abrir o vídeo, no primeiro minuto já vai embora, né? É, verdade. Mas a gente tentou passar ali de uma forma bem descontraída, explicar exatamente como tudo funciona, de uma forma onde fica um papo mais leve Isso. e mais tranquilo de lidar. Fechou. Muito obrigado. Obrigado você também. Ah, eu esqueci de falar uma coisa muito importante no começo do vídeo. Do quê? Eu não pedi para eles se inscreverem no canal. Ah, Que mancada. verdade. Deixa o like, deixa o comentário e também se inscreve, né, Se Jé? inscreva no nosso canal tá crescendo bastante. Se inscreva. Você é Isso. sempre bem-vindo para consumir nossos conteúdos de qualidade dentro do nosso canal do YouTube, tá bom? E siga a gente no Instagram também, @TactusOficial. A gente tem muito conteúdo bacana também lá, um pouquinho mais enxuto do que o que acontece aqui no YouTube, mas são conteúdos que também são de grande valor. E esperamos você no próximo Tactus Podcast. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.